Vir para Portugal ficou mais fácil. Permanecer em Portugal, vir, dar certo, se estabilizar, criar raiz, isso ficou mais difícil. Então é importante vocês terem noção disso. Beleza, meu povo? No vídeo de hoje eu tô aqui diretamente do Parque das Nações, um cenário muito bonito, maravilhoso aqui, para trocar uma ideia com vocês sobre a realidade de Portugal, como é morar em Portugal em 2022 e se você realmente tá pronto para morar em Portugal em 2023. Tá planejando vir para cá, então se liga que depois da vinheta tem muito conteúdo pesado para você. Fala família Buscapé, tudo bem com vocês? Thiagueiras na área aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. No vídeo de hoje eu tô falando aqui diretamente do Parque das Nações, né? Esse cenário maravilhoso aqui que a gente gosta bastante de vir aqui, né? Porque é o lugar que cai a ficha de que a gente tá realmente em Portugal. A gente tá aqui mesmo perto das bandeirinhas aqui, ó. Tem bandeiras de vários países do mundo, né? Inclusive tem a bandeira brasileira perdida em algum lugar aqui, que daqui a pouco eu encontro ela. Tá tendo um evento de pentathlon aqui hoje, né? Estou na parte das corridas aqui. Eu vim resolver algumas coisas aqui no Centro Comercial Vasco da Gama, que fica aqui no Parque das Nações, e acaba que aproveitei para gravar um vídeo para vocês. Tá tendo esse evento aqui, então não vou me aproximar muito porque o áudio vai ficar prejudicado, mas queria aproveitar esse cenário bonito para poder trocar uma ideia com vocês sobre a realidade de morar em Portugal no ano de 2022 e se você tá preparado para morar em Portugal de acordo com aquilo que eu vou falar aqui no vídeo, tá? Então tá chegando de paraquedas, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like no vídeo aí. Desculpa de eu estar muito formal hoje, mas é que eu tava fazendo alguma coisa que exige um posicionamento formal, então tinha que vir todo social, todo bonitinho, então é um pouco diferente do normal, mas vamos lá. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa sua dúvida, sua questão aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de respondê-los, tá bem? E ativa as notificações e segue a gente lá no Instagram também, no @casalbuscapé, que no dia que eu vim aqui no Parque das Nações, que eu gravei esse vídeo, a gente tava lá online, né? Tava praticamente ao vivo lá nos stories do Instagram, no @casalbuscapé, então segue a gente lá também. Então, o vídeo de hoje basicamente é pra dar um parecer pra vocês da realidade portuguesa, de morar em Portugal no ano de 2022 atualmente. Só que, pra você que tá se planejando, que de repente chegou aqui no canal do Casal Buscapé a partir desse vídeo, é importante você saber um pouco do histórico da nossa trajetória, né? Um pouco da nossa história aqui em Portugal. Eu e a Carol, nós estamos fazendo atualmente 5 anos e 7 meses que nós moramos aqui em Portugal. Nós chegamos aqui no dia 2 de fevereiro de 2017. 5 anos e 7 meses de Portugal. Como evoluímos, o que aconteceu nesse período? Uma breve trajetória para vocês. Nós chegamos no dia 2 de fevereiro de 2017, como eu falei, a Carol conseguiu um emprego numa fábrica de abate de coelhos aqui com 15 dias. Só para vocês saberem, a Carol no Brasil trabalhava de balconista de farmácia. Eu sou publicitário formado, sempre trabalhei com design gráfico, 18 anos de experiência na altura, tinha ali, sei lá, 15, 14 anos de experiência. E aí, chegamos aqui, a Carol com 15 dias conseguiu trabalho numa fábrica de abate de coelhos. Se você não sabe, aqui é muito comum comer carne de coelho. Então, nos supermercados, quando você vai comprar as carnes, comprar os frangos, etc, lá tem um coelhinho todo depenado lá. A Carol basicamente era responsável por fazer aquilo com o coelho, né? Então foi o primeiro trabalho. A Carol nunca tinha matado um frango na vida e aqui o primeiro trabalho dela foi ter que fazer esse serviço. Então o primeiro questionamento, você que tá aí no Brasil, no seu berço esplêndido, teria coragem de fazer esse trabalho ou talvez até trabalhos mais complicados aqui em Portugal para poder sobreviver, para poder conquistar o seu espaço? É um questionamento que é importante você fazer, porque basicamente você vai ser exposto na sua vida de imigrante a situações que talvez você não esteja acostumado. Basicamente, a vida de imigrante ela vai tirar da sua zona de conforto e é importante você ter noção para você estar preparado para essas situações, para que o seu cérebro já esteja configurado para aceitar tais situações. Isso é a dificuldade em relação ao trabalho, que eu também tive. Eu, como eu falei, fiz faculdade, design gráfico, 18 anos de experiência, tive que trabalhar aqui como auxiliar de cozinha. Trabalhei durante 2 anos como auxiliar de cozinha. Foi uma experiência muito legal, foi uma experiência que me legalizou aqui, basicamente. Consegui me legalizar através desse trabalho. Era um trabalho que eu nunca tinha feito, nunca tinha entrado numa cozinha de restaurante na vida. E aqui eu tive que trabalhar durante 2 anos. Me saí muito bem, graças a Deus. Tive que lavar prato, lavei chão, lavei banheiro, limpei arca de compras e fiz muita coisa. Era pelo menos aí 12, 14 horas por dia de trabalho numa cozinha de restaurante que eu tive que me sujeitar, eu tive que aceitar trabalhar. Eu não vejo como demérito, eu vejo como uma forma de crescimento, né? Foi um incentivo para que a gente entendesse que a vida de imigrante
imigrante, ela não é mole. Então, o primeiro contato que você tem que ter com esse vídeo é entender que, provavelmente, quase com certeza, a vida de imigrante, ela vai te exigir persistência, ela vai te exigir uma humildade, sabe? De saber que, muitas vezes, você vai ter que descer, não em relação aos nossos trabalhos, que eram trabalhos dignos, todo trabalho é digno, né? Como diz o ditado, né? O trabalho dignifica o homem. Então, basicamente é entender que, provavelmente, você vai ter que se sujeitar a trabalhar em áreas muito diferentes do que você faz no Brasil para poder vencer, e é importante você ter noção disso. Já falando de trabalho, vamos conversar um pouco sobre questão salarial. Thiago, como é que foi a vida salarial de vocês? Basicamente, a vida salarial da Carol foi uma vida relativamente normal. Tô no meio da galera aqui, a galera passa olhando, estranhando a gente gravando, mas normal, relaxa, a gente já tá acostumado. Então, assim, a vida salarial, nesse trabalho, por exemplo, que a Carol trabalhou durante 7 meses na fábrica de abate de coelhos, a Carol recebia na época, se eu não tiver em erro, 580 euros ou 530 euros. Eu tenho noção que era 530 euros o salário na época, ou seja, era muito diferente dos 705 que são hoje, né? Depois de quase 6 anos aqui em Portugal, o salário aumenta todo ano, hoje já são 705 euros, mas na época, se eu não me engano, se eu não tiver em erro, eram 530 euros. Então, por 530 euros mensais, ela ia de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, trabalhar matando coelho. Basicamente era isso. Eu no restaurante já tive um pouco mais de, assim, devido ao fato do trabalho nos restaurantes aqui serem bem puxados, a rotatividade de funcionários é muito grande. Então acaba que os patrões, eles têm que incentivar de alguma forma os funcionários. Então o meu salário, ele era um pouco maior que o mínimo. Na época, por exemplo, que eu trabalhava no restaurante, que o salário era 530, eu recebia por volta de 600, 650 euros na época. Por quê? Porque o patrão tem que incentivar financeiramente para que a pessoa aceite trabalhar no restaurante. Então foi basicamente isso que eles fizeram. Eu fiquei 2 anos no restaurante, a Carol trabalhou 7 meses na fábrica de coelho, e depois que ela saiu da fábrica de coelho, ela foi trabalhar como balconista em um café. Foi trabalhar servindo café em uma pastelaria, uma associação que ficava próximo da nossa cidade. Então, assim, foram caminhadas profissionais diferentes, mas cada um de nós foi testado de alguma forma, né? A Carol foi trabalhar numa área bem pesada no início, depois foi trabalhar no café, que era um pouco mais tranquilo, mas os horários não eram tão legais, e eu já fui pra cozinha do restaurante com horários pesados, era um trabalho pesado, era principalmente estressante psicologicamente. Então, assim, essa primeira parte da caminhada profissional e salarial é interessante vocês saberem, porque provavelmente vocês vão enfrentar alguma coisa parecida em relação a isso. Uma escolha interessante que a gente fez e que pode ser de muito boa valia para vocês fazerem também, foi que nós sempre moramos no interior aqui em Portugal. A primeira cidade que nós moramos ali nos primeiros 7 meses é conhecida como Caldas da Rainha, uma cidade do oeste de Portugal, fica no distrito de Leiria. É uma cidade muito legal, muito completa, tem tudo que a gente precisa. Ficamos lá por 7 meses. Só mudamos de lá pra Lourinhã, que foi a segunda cidade onde nós moramos 3 anos. Por quê? Porque ficava mais próximo do trabalho da Carol. Então, depois de 7 meses nas Caldas da Rainha, nós mudamos pra Lourinhã, e há 2 anos, atualmente, nós moramos em Torres Vedras, que é uma cidade ao norte de Lisboa, a noroeste de Lisboa ainda, continua na região oeste, mas fica noroeste de Lisboa, e é uma cidade muito grande também, não grande, mas é uma cidade assim compatível com Caldas da Rainha, bem maior que Lourinhã, né? Lourinhã é uma vila, uma freguesia bem menor, mas é uma cidade muito boa também. Então, em relação às cidades, foram essas 3 cidades que nós moramos. Caldas da Rainha, 7 meses, Lourinhã, na aldeia do Reguengo Grande, nós moramos durante 3 anos, e agora há 2 anos nós moramos em Torres Vedras, tá? Então, nossa caminhada profissional e nossa caminhada em relação a salários e nossa caminhada em relação a mudanças, elas foram não tão frequentes, né? Em 6 anos nós mudamos 3 vezes, trocamos de trabalho 3 vezes cada um. Então, hoje a gente vive uma outra realidade. Carol atualmente trocou de trabalho, agora ela trabalha num salão de beleza, que é uma nova empreitada que ela aceitou, e a gente tá nessa nova empreitada aí de salão e tal. A gente vai ter muito vídeo aqui sobre conteúdo sobre beleza, né? A patroa dela já liberou a gente fazer vídeo, então a gente vai criar muito conteúdo em relação a isso. Então, essa primeira parte da nossa história é importante vocês saberem, porque foram quase 6 anos de caminhada para que nós chegássemos ao ponto que nós estamos hoje. Muita gente vê hoje a gente com uma vida bem mais tranquila, uma vida estabilizada, morando aqui próximo a Lisboa, né? A gente já tem nossa igreja, já frequentamos, já temos um círculo de amizade muito grande, muito interessante, e as pessoas hoje chegam e olham e não conhecem a nossa caminhada, não sabem de onde a gente veio, não sabem o que a gente enfrentou, tá? Então é importante vocês saberem disso, para que vocês entendam que a caminhada de imigrante de vocês vai ser uma escada. Vocês vão chegar aqui no primeiro degrau, e é importante vocês conhecerem ou terem noção do caminho que vocês vão enfrentar.
atualmente, quais são as dificuldades que Portugal enfrenta? Portugal, atualmente, diferentes, por exemplo, do final de 2016, quando a gente estava pesquisando um apartamento pra gente. No final de 2016, a gente encontrava aqui na região de Lisboa apartamentos T1, T2, na faixa dos 350, 400 euros. Hoje, isso não é um valor de um quarto. Já estão cobrando esse valor para um quarto. Por quê? Naturalmente, o custo de vida, ele vai aumentando. Não é um custo de vida impossível. Por exemplo, a gente tem os vídeos aqui da semana. Você que não assistiu a nossa playlist aqui da semana do custo de vida, eu lancei 3 vídeos aqui que teve uma aceitação legal de vocês. O vídeo com o custo de vida, quanto você vai precisar se você vier em uma pessoa, quanto você vai precisar ter em mãos, em euros, se você vier em 2 pessoas, e quanto você vai precisar ter em mãos em euros se você vier em família. Então é importante você assistir esses vídeos caso você não assistiu. Vai dar uma olhada aqui na playlist que eu vou deixar no cardzinho aqui. É importante para você ter essa noção financeira de quanto você vai precisar em real. Então assim, atualmente o problema do arrendamento é muito grave. É um problema que, infelizmente, a gente não tem visto o governo fazer muita coisa em prol disso, né, para tentar melhorar. Eu acho que o governo também não tem muito o que fazer. A verdade é que é a questão da oferta e da procura, né? Tem a quantidade de oferta e tem a quantidade de procura. A procura atualmente é muito maior que a oferta, que a demanda de pessoas, de senhorios, né, disponibilizando casas. Então, o preço tende a aumentar. Quando aquela coisa fica muito rara, o preço tende a aumentar. Então, é importante muito planejamento, ainda mais agora que a situação para você vir para Portugal legalizado está muito mais fácil. Gente, mas é muito mais fácil. Vocês não têm noção da facilidade que é você hoje ter disponibilizado para vocês um visto da CPLP e um visto de procura de trabalho. Vocês não têm noção da diferença que é isso na hora de você vir para Portugal com a documentação toda certa. É muito, muito mais fácil. Você tem uma ideia, quando a gente chegou aqui em 2016, por exemplo, logo quando a gente chegou, o número de segurança social estava proibido de ser emitido. Nós não conseguimos emitir. Não foi por esse fato, mas a gente já contou aqui no canal, nosso número de segurança social hoje é emitido na hora. O meu e da Carol demorou 1 ano para ser emitido, por diversos motivos. Demorou 1 ano para ser emitido. Hoje você tem o NIS na hora. Você vindo com o visto, com os vistos hoje, você vai ter a documentação toda facilitada, já vai chegar em Portugal com a documentação pronta. Então assim, ficou muito mais fácil migrar para Portugal, não tem nem comparação. Então, apesar de vocês terem algumas facilitações, algumas coisas vão ser um pouco mais complicadas. Então é importante você saber disso. Basicamente, essa é a realidade atual de morar em Portugal. Dificuldade no arrendamento, o salário não é o melhor salário. Por exemplo, se você atravessar a fronteira aqui da Espanha, que fica 2 horas, mais ou menos 2 horas e meia da gente aqui, se atravessar a fronteira da Espanha, o salário mínimo já aumenta consideravelmente, já está acima dos 1.000 euros. Aqui em Portugal são 705 euros. Atravessando a fronteira da Espanha já aumenta um pouquinho. Tanto é que, na verdade, assim, Portugal passa uma dificuldade em relação à imigração, em relação aos imigrantes. Não é à toa que a Espanha e a França já anunciaram também algumas alterações para atrair imigrantes para lá, porque é um problema da Europa toda. A Europa passa por um caos, né? Tá prestes de passar por uma recessão econômica aí devido à questão do conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia. Então é importante vocês saberem, os preços estão aumentando bastante. São outras dificuldades, né? Diferentes das dificuldades que eu e a Carol tivemos, né? O custo de vida na nossa época que a gente chegou aqui era mais baixo, era mais tranquilo encontrar uma casa, etc. Mas atualmente os problemas são outros. A gente teve a pandemia no meio do caminho aí e agora essa questão do conflito que tem feito os preços aumentarem bastante. Então é importante vocês terem noção e terem ciência disso, acompanharem as notícias, acompanharem os canais que trazem notícias relevantes para vocês, para que vocês estejam de acordo com o que tá acontecendo. Porque chegar aqui, gente, com a quantidade de canais de YouTube, de informação que tem na internet hoje, você não tem o direito de falar que você se surpreendeu com alguma coisa em Portugal. É muita gente fazendo vídeo, é muito canal fazendo conteúdo. Independente se tem canais bons, canais ruins, cada um sabe da sua qualidade, cada um sabe da responsabilidade que tem em criar conteúdo. Então é importante vocês saberem que diversifiquem os canais. Tem muitos canais que trazem notícias, não só o nosso, mas outros canais que trazem notícias diárias, notícias legais sobre Portugal, atualizações, sabe? Então é importante vocês estarem antenados. Hoje é proibido você dizer que você se surpreendeu ou que você foi enganado por um YouTube. Pô, você só assistiu um YouTube? Você só assistiu um canal? Só assistiu uma pessoa? Você tem que diversificar, tem que assistir outros conteúdos, tem que conhecer as pessoas que criam conteúdo, tem que pesquisar os jornais, várias fontes de informação, porque vocês estão lidando com o maior projeto da vida de vocês. Morar em Portugal é o maior projeto da vida de vocês. Então é importante vocês terem noção que não é qualquer coisa. Vocês estão colocando em jogo o projeto de mudança da família de vocês, da família pessoal, você, sua esposa, seus filhos, do futuro da sua família, do futuro da sua geração. Você está mexendo com o futuro de uma geração. Então, tratar de qualquer jeito ou pensar que qualquer planejamento vai resultar, vir para cá com 1.000 euros, com 500 euros vai resultar, é arriscar demais.
mais. Não arrisque o projeto de vida de vocês. Então, basicamente, queria passar essa mensagem pra vocês, não quero demorar muito, só queria aproveitar aqui o cenário bonito aqui do Parque das Nações pra poder gravar um vídeo legal pra vocês, pra poder conversar com vocês sobre essas questões, das dificuldades que vocês vão enfrentar hoje, da situação que Portugal atualmente passa, né? Não é uma situação tranquila, os preços têm aumentado, é importante vocês saberem disso, o arrendamento tá difícil, é importante vocês saberem disso, o custo de vida já não é o mesmo, é importante vocês saberem disso, mas a melhor parte é, vir pra Portugal ficou mais fácil, permanecer em Portugal, vir, dar certo, se estabilizar, criar raiz, isso ficou mais difícil. Então é importante vocês terem noção disso. Beleza, meu povo? Basicamente o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. A galera tá vindo correndo aqui, ó, vai passar aqui atrás de mim, ó. Espero que vocês tenham gostado com esse fundo legal aqui. A gente vai finalizando esse vídeo, tá tendo um evento aqui. Grande abraço, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like aí no vídeo, deixa um comentário aqui também sobre o que você acha desse conteúdo que eu falei pra vocês aqui, que eu passei pra vocês. Se inscreve lá no @casalbuscapé, a gente tá fazendo conteúdo direto de stories, tá? Esse dia que eu tava aqui no Parque das Nações foi filmado, foi feito story, então vocês perderam se vocês não estão lá no Casal Buscapé. Beleza, meu povo? Grande abraço, a gente se encontra aí no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, tchau! Oh baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh, oh. Baby, now